E a gente volta com um alerta de saúde. Olha, estudo científico divulgado recentemente por uma revista americana de dermatologia aponta que pessoas que seguem dietas ricas em alimentos ultraprocessados têm maior chance de apresentar casos ativos de psoríase. Larissa olhava para as mãos e percebia algo estranho. Após algumas consultas, ela descobriu ter psoríase. Inicialmente, ela imaginava que seria uma alergia, mas o diagnóstico foi surpreendente. Eu fui numa dermato e aí ela me perguntou se eu já tinha ouvido falar em psoríase e se eu imaginava que poderia ser. E eu nunca tinha ouvido falar até então. E aí ela começou a me explicar e aí a gente... eu vi que era uma doença imunológica, né? Então, assim, não tem cura, tem tratamento. Só que é muito manejo de estresse, porque, assim, se eu estiver ansiosa, se eu estiver nervosa, se eu estiver muito estressada, acaba que desencadeia. Os sintomas se agravam quando a advogada sente estresse, ansiedade e quando as manchas ficam maiores, percebe alguns olhares voltados para ela. Como o meu era muito na mão, então às vezes ficava muito perceptível, realmente. E eu percebi, eu não sei se era um desconforto meu comigo mesma, mas que as pessoas realmente olhavam, né? Não sei se por curiosidade ou alguma coisa assim, mas fica, né? Principalmente se for algo aparente, as pessoas realmente, elas olham. Segundo essa psicóloga, o que ocorre com Larissa é comum, ou seja, questões emocionais podem acentuar os sintomas. Busque apoio médico e psicológico e que se lembre, a psoríase precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Na doença, células da pele se acumulam e formam escamas e manchas. É o que explica esse dermatologista. A psoríase é uma doença inflamatória, né, que ela atinge muitos órgãos, mas principalmente a pele, eventualmente as articulações. E hoje a gente já tem, inclusive, alguns relatos de psoríase causando, inclusive, problema cardiovascular, com aumento de risco, inclusive, de infarto, doenças cerebrovasculares também, como derrame. Então, é uma doença que ela acomete vários órgãos, mas ela está mais evidente na pele, que é o órgão que a gente vê primeiro. Então, por isso que muitas vezes os pacientes acabam chegando primeiro ao dermatologista. Um estudo aponta que hábitos que não são considerados saudáveis contribuem para o surgimento da psoríase. Entre esses hábitos, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o sedentarismo e, principalmente, o consumo de alimentos ultraprocessados. A alimentação, hábitos saudáveis são maneiras da gente evitar que essas lesões não só apareçam, mas quanto piorem também em quem já tem o diagnóstico. Então, alimentos muito gordurosos, alimentos ultraprocessados, né? Alguns trabalhos assim com menos evidência, mas já trazendo alguma coisa com relação a glúten, que são alimentos que eles têm um certo caráter inflamatório. E aí, por ter essa propensão genética, muitas vezes a gente vê alguma piora dos quadros da psoríase nessas circunstâncias. É por isso que Larissa segue o tratamento à risca e tornou os hábitos de vida ainda mais saudáveis. Comer realmente frutas, vegetais e legumes. Eu também tento meditar sempre para dar uma segurada no manejo do estresse e faço exercício físico todos os dias.